No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim. Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos então a mais uma live organizada pelo Serviço de Obstetrícia Bloco de Partos do Hospital Famalicão. Só vou dar mais 5 minutinhos para ver se temos mais alguns convidados, algumas grávidas. Para mim hoje é uma novidade, é a minha primeira live que estou a fazer, espero que corra bem, vou dar o melhor de mim. Espero ir de encontro às vossas necessidades. Entretanto, eu chamo-me Carmen Vilaça, sou enfermeira parteira no Hospital de Famalicão, presto cuidados aos casais grávidos, sim, porque nós prestamos à grávida e ao seu acompanhante, que ela decide, para este momento tão importante, quer no bloco de partos, no serviço de obstetrícia e internamento, apoio à consulta externa e também diagnóstico pré-natal. Por isso é natural que alguma de vocês já me conheçam. Hoje um bocadinho mais nervosa, sim, porque tudo que é novidade causa um bocadinho de anseios e medos. Eu vou então, hoje teremos como convidada especial para nos ajudar a responder então às vossas medos e anseios uma doutora que trabalha connosco em Famalicão, a doutora Sarita, que eu vou convidar aqui este momento de partilha, de reflexão. Gostaria então de partilhar um bocadinho a aproximação do nascimento de um filho, os últimos preparativos para a chegada, os medos naturais associados ao parto, podem deixar os casais grávidos, ansiosos e angustiados à medida que o tempo passa. Sim, nós vamos falar sempre do casal, porque quando uma mulher engravida, tem consigo uma família, tem consigo uma história e como tal não está sozinha nesta aventura. Saber identificar os primeiros sinais de trabalho de parto e o que fazer vai deixá-los mais tranquilos. A informação, o conhecimento sobre esta fase a ter, o contacto, por exemplo, com um profissional de saúde, com a sua médica, a parteira, a linha de apoio à grávida, nós temos a linha de apoio, depois posso passar aqui o contacto. Tudo isto pode ajudar a superar esta fase com mais segurança. Como equipa, percebemos que falar sobre que sinais indicam que entrou em trabalho de parto pode ajudar. E quando se devem dirigir para a maternidade e hospital, podem ajudar as nossas grávidas a vivenciar estes momentos de uma forma mais tranquila e com menos ansiedade. Irá sempre existir alguma ansiedade, claro, que é normal, porque trata-se da chegada de um filho, não importa se é o primeiro, o segundo, o quarto, é sempre um momento único e especial. Porém, essa ansiedade pode nos confundir um pouquinho e fazer com que visitemos a maternidade com alguma antecedência. Por essa razão, é necessário ficar atenta àqueles verdadeiros sinais de trabalho de parto e saber também quais são aqueles sinais em que podemos esperar um bocadinho. Não é esta altura, vou ligar, vou pedir ajuda ou apoio a um profissional, para que, com isto tudo, façamos o melhor para este período. Agora, para nos ajudar nesta live, vou chamar então e queria que se apresentasse a doutora Sarita Nápoles. Olá, doutora, boa tarde. Olá, Carmen. Boa tarde a todas. Obrigada pela presença de vocês. É sempre um prazer estar aqui, tentando transmitir um pouquinho daquilo que a gente sabe, numa tentativa de deixar as mamãs, os papás, mais tranquilos e mais, acima de tudo, mais confiantes neles, não é? E na equipe do hospital que vai recebê-los. Então, obrigada. Que venham as perguntas e vamos lá. Vamos então começar. Desde já, digo aqui à grávida que já está a falar connosco que continua à espera dos sinais. O seu filho vai lhe dar esses sinais e nós hoje vamos ajudar um bocadinho a tentar descobrir ou aprimorar então quais serão os sinais em que deve ir lá ter connosco e nós teremos muito orgulho em recebê-la. Então,
Nós, para hoje fazermos esta partilha, pegámos em algumas questões que foram surgindo nas redes sociais nesta última semana e também em algumas questões que são colocadas na nossa linha de apoio à grávida. Nós temos um contacto que está aqui, não sei se sabem, eu depois posso passar e posso dizer, penso que a câmara não está a passar muito bem, pois não? Não. Prontos, mas eu posso dizer o contacto, que é o 91 05 09 089, e tem o contacto também do hospital, o 252 300 800, porque das 8 às 22 tem o contacto que disse anteriormente, em que é um médico que irá responder a todas as suas dúvidas e questões. Depois das 22 até às 8 da manhã, será encaminhada a chamada para o bloco de partos, onde tem uma equipa que poderá responder. Tem uma equipa de enfermagem, uma equipa médica que poderão responder às suas questões, às vossas questões. Tem também depois aqui o número de pré-natal. Eu depois partilho, é mais fácil, certo? Entretanto, eu partilho os contactos. Nós fizemos então... Diga, doutora, desculpe. Eu ia dizer que no nosso Facebook também tem lá os contatos todos. Nosso Facebook também, aqui Geramos Sorriso. Podem sempre pesquisar, partilhar, colocarem lá as vossas questões. Eu vou começar então com uma das questões que mais se levanta nesta fase, que é: eu estou em trabalho de parto? Será que estou? Será que é hora de ir para o hospital? Então, doutora, como é que poderemos ajudar aqui as grávidas presentes a saber se será a hora de recorrer à urgência do hospital? Pronto, eu acho que isso é extremamente importante nessa fase para as grávidas, não é? Então eu ia começar dizendo o seguinte, que é importante que a grávida saiba que o trabalho de parto é um processo longo e demorado, e pode durar vários dias, não é? E esse processo todo pode ser dividido em várias fases. Primeiro é aquela fase que a gente chama de pródromo de trabalho de parto, que não é o trabalho de parto, é uma altura que antecede o trabalho de parto propriamente dito e demora dias, pode demorar dias. Depois entra na fase latente, que é a primeira fase do trabalho de parto. É uma fase que eu vou falar depois de cada uma delas. É uma fase que vai acontecendo alterações, principalmente no colo do útero. É uma fase onde o colo do útero começa propriamente a dilatar, não é? E depois dessa fase latente, que essa dilatação é muito lenta e vai normalmente até os 5 centímetros, e eu já vou adiantar que essa fase latente, de preferência, deve ser passada em casa. Depois dessa fase latente, começa uma fase mais ativa, que chama exatamente fase ativa do trabalho de parto. Depois, termina a fase ativa e é o período expulsivo, quando a gente diz tem a dilatação completa e agora o bebê vai nascer. Daqui a meia hora, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, quando ele for nascer. Depois tem o secundamento, que é a saída da placenta, e 1 hora de pós-parto, que é o 6º período. Então, vamos começar falando sobre o pródromo de trabalho de parto. Como é que as grávidas conseguem saber se então estão nessa fase de preparação, que são aqueles sinais que começam a deixá-las alerta, mas que ainda não é a hora? Esse pródromo pode durar, como eu já disse, dias, não é? Mas também pode durar horas, dependendo da mulher. É aquela fase que a gente sente que a barriga já desceu, que já não é tão difícil respirar, porque às vezes a grávida fala assim, e eu estou com falta de ar, mas não é falta de ar, é o útero que está cá em cima e impede um pouco que o diafragma abaixe. Então, quando o bebê começa a encaixar, colocar a cabecinha dele na bacia, o útero abaixa um pouco, a barriga abaixa, e a mulher e a grávida já consegue respirar mais facilmente, já não tem tanta necessidade por respirar fundo. Ou normalmente é uma fase também que o corrimento vaginal aumenta, não é? Às vezes pode até ser confundido com a bolha d'água. Será que é o corrimento? Será que é a bolha d'água? Será, não é? Então é normal esse corrimento vaginal fisiológico aumentar.
Nessa fase, também pode ter eliminação do rolhão mucoso, não é? O É um rolhão comprimento. tipo um ranho, não é? Que fica ao longo da gravidez, ele está fechando a entrada do útero, e quando o colo do útero começa com algum movimento, ele pode ir sendo eliminado. As contrações uterinas também aparecem, são diferentes das contrações de Braxton Hicks, não é? Porque as contrações de Braxton Hicks não são dolorosas. Essas contrações de pródromo de trabalho de parto já pode ter alguma dor, porque elas podem ser um pouquinho mais intensas. A queixa também de lombalgia, de dor nas costas, também é muito frequente nessa fase. Mais uma vez eu digo, a fase de pródromo de trabalho de parto é para ser curtida em casa, não tem que ir para o hospital. E nessa fase não é esperado nenhuma dilatação do colo, porque isso tudo é só preparação. O colo pode sim ir sendo preparado por essas contrações irregulares, mas não tem dilatação. Na verdade, o que é importante para a gente saber qual é a fase é mesmo a frequência das contrações uterinas. Porque a dilatação, veja bem, uma mulher que já teve 1 ou 2 filhos, ela pode, com 36 semanas, ter 2 centímetros, 3 centímetros, e não ter nada a ver com trabalho de parto, não é? Ela pode estar perfeitamente nessa fase de pródromo de trabalho de parto, e ter essa dilatação. Então, por isso é que eu digo, o que conta mesmo são as contrações uterinas, é a frequência da contração uterina. Muito bem, então têm que estar atentas. Se as contrações ainda forem irregulares, bem agora uma, depois no fim do dia outra, isto é uma preparação, ainda não quer dizer que está na fase inicial de trabalho de parto. É isso, doutora? É certo. E uma coisa que é muito importante nessa fase de pródromo, se a gente tomar um Benuron, se a gente for para a banheira, se a gente receber uma massagem, se a gente conseguir relaxar, esses incômodos, essas contrações passam. Se a gente estiver na fase latente, que é o início do trabalho de parto, eu costumo dizer que a gente pode tomar uma caixa de Benuron, que não passa. Pode se afogar na banheira com água morna, que não passa. E que a tendência é ir aumentando cada vez mais, né? E quando é assim, quando não passa, a gente está na fase latente, né? Que é a primeira fase do trabalho de parto propriamente dito. Essas contrações começam a ficar mais intensas, mais dolorosas, não é? Dói agora, daqui a meia hora, daqui a 20 minutos, daqui a 20 minutos, começa a encurtar o tempo entre as contrações e começa a aumentar a intensidade da contração. Eu costumo dizer para as grávidas assim, nessa fase, vai procurar fazer uma coisa que você goste, que te dê prazer. E eu lembro que eu tive uma grávida uma vez que eu fui falar isso, e ela foi para a cozinha fazer um bolo. E ela falou, só vim quando o bolo ficou pronto. E ela chegou no hospital com 6 centímetros. Então, é isso. Se quiser ficar quietinha num canto, fica. Se quiser ficar na banheira, fica. Se quiser namorar, namora. É uma fase que você tem que fazer aquilo que você quer. É importante, nessa fase, se alimentar. Por quê? Porque durante a fase ativa do trabalho de parto, normalmente as grávidas não têm fome. E é importante também se hidratar, beber. Porque é muito esforço, o trabalho de parto é muito esforço, e a gente precisa se hidratar. E o próprio corpo também indica. Eu acho que uma grávida, quando entra em trabalho de parto, tem sede. Ela própria pede para beber, tem necessidade de beber e deve então ingerir os líquidos. Não deve não comer ou tem medo de não comer porque pode estar em trabalho de parto. Pode realmente comer. Vai se sentir melhor também. Não pode comer uma feijoada, mas pode comer. Não, uma feijoada não. Pode beber líquidos e algo leve. Isso mesmo. Outra coisa que é extremamente importante, e eu considero uma das coisas mais importantes nessa fase, é a grávida ter confiança nela. Manter a calma, manter a tranquilidade. Porque se a gente pensar,
esse trabalho da mulher há milhões e milhões de anos. Tem milhões de anos que a gente faz isso e faz bem. E fazemos bem, a prova que a gente faz bem é que nós todas estamos aqui, não é? Então, não tem o que temer, não tem o que não confiar. A gente tem que confiar no corpo da gente, porque nós sabemos como se faz. Nós temos instinto para isso, nós nascemos com isso. E os nossos bebês também sabem. Né? Pois sabem, e dão-nos sinais. Eles vão nos dando sinais para estarmos atentas, também para nos ajudarem a saber o que fazer nesta fase e neste momento. Temos que ter a comunicação e realmente confiar e tentar ser paciente, manter a calma e quando achar que é a altura certa, realmente recorrer ao SU e nós estaremos lá para ajudar também. E é importante que, eu costumo falar assim, dor de 5 em 5 minutos, contrações de 5 em 5 minutos, pelo menos durante 2 horas. 2 horas de contração de 5 em 5 minutos, pode ir para o hospital. Agora, se começa a doer 5 em 5 minutos, 15 minutos, pega o carro e vai para o hospital, geralmente chega lá no hospital já não tem mais contração nenhuma. Não é? Ou então deita para fazer a cardiotocografia, o CTG e as contrações já foram. Então é ficar em casa, esperar as contrações aparecerem de 5 em 5 minutos e elas ficarem regulares de 5 em 5 minutos durante 2 horas. Mas eu vou ficar com dor em casa 2 horas de 5 em 5 minutos? Banheira, Benuron, que não vai fazer passar, mas vai te aliviar, uma massagem, uma compressa de água morna se tiver dor nas costas, no fundo da barriga. Não é? São essas medidas de conforto que a gente pode ter em casa para aguentar esse período de 5 em 5 minutos. Atenção, que nós estamos falando aqui de gravidezes fisiológicas, não é? De baixo risco. Uma mulher que começa a ter contrações e tem, por exemplo, um bebê com uma restrição de crescimento, um bebê pequenininho, uma mulher hipertensa, uma mulher diabética mal controlada, não vai se deixar em casa. Nesses casos de gravidez de risco, é preferível que consulte de mais do que de menos. Nos casos de gravidez fisiológicas, se calhar é preferível que pegue e ligue para a linha de apoio para a gente tentar ajudar. Muito bem. Outro dos casos que também que não podemos deixar estar tanto tempo em casa são nos casos em que o estreptococo grupo B dá positivo, não é, doutora? Se fizermos a análise de cotonete, que é assim que chamamos a pesquisa, e deu positiva, também podemos esperar que as contrações fiquem rítmicas, de 5 em 5 minutos, e então aí depois vamos para o hospital. Aconselho a esperar na mesma as 2 horas, doutora, em casa? Com estrepto, se calhar não é? Porque nós temos que começar a fazer antibiótico e era bom que o bebê nascesse. Na dúvida. Pelo menos depois de 4 horas, a primeira dose do antibiótico, não é? O Streptococcus não torna a gravidez uma gravidez de risco, mas é uma situação especial. Temos aqui então a comunicar connosco, só para também tornarmos isto, uma das grávidas diz mesmo isso, que a ansiedade realmente é inimiga e quando começou com a dor, começou a relaxar, a brincar com o filho e realmente depois descobriu que ao fim de algum tempo aí começou de verdade e brincar com o filho ajudou a relaxar e a estar mais um bocadinho em casa antes de ir para o hospital. Muito obrigada então pela sua partilha também. Agora, doutora, do que estávamos então a falar, de quando ir para o hospital, há outros sinais, como por exemplo a ruptura da bolsa d'água, é outra das questões que a grávida nos faz. Quando então devo ir para o hospital? Em que situações? Isso, se nos pudesse ajudar nessa. Essa questão eu gosto muito, porque uma vez eu ouvi um colega brasileiro falar, quando a bolsa d'água arrebenta, a primeira coisa que as pessoas fazem é pega nas coisas e vão correndo para o hospital, né? E uma vez eu ouvi um colega brasileiro falando que o bebê não entra em sofrimento porque o bebê não é peixe, não é? E se fosse peixe, a água ia fazer falta, mas não é assim. Para quem não sabe, o líquido amniótico é o xixi do bebê. E ele, durante o trabalho de parto todo, vai continuar fazendo xixi, vai continuar produzindo líquido. Então, essa coisa do parto seco
é uma coisa que na prática a gente realmente não tem. Quando a bolha d'água arrebenta, não há necessidade, desde que a gravidez seja uma gravidez de baixo risco e desde que a mulher não tenha o Streptococcus positivo, não é motivo para sair correndo para o hospital. Imagina que a bolha d'água arrebente às 3 horas da manhã. Não tem necessidade nenhuma. Se o líquido for clarinho, não tem necessidade de ir correndo para o hospital. Se o líquido for clarinho, pega num penso, pega numa fralda do bebê, ponha, volta para a cama, de manhã cedo, levanta, toma um banho, toma um pequeno almoço e vai para o hospital. Se as contrações começaram, e já começaram a ficar de 5 em 5 minutos, se a bolha d'água arrebentou, nas calmas vai para o hospital, não é? Imagina que a bolha d'água arrebente e o líquido seja esverdeado. Também não precisa sair correndo para o hospital, não. Mas tem que pegar nas coisas e ir para o hospital. O líquido esverdeado é quando existe mecônio no líquido. O mecônio, É o cocô do bebê. é o cocô do bebê. É quando o esfíncter do ânus do bebê relaxa e deixa sair um pouquinho daquele material que é acumulado no intestino do bebê ao longo da gravidez. Classicamente, a gente associa o mecônio ao sofrimento, mas nem todo mecônio é sinal de sofrimento. Mas como a gente não sabe, mais vale, se for um líquido com mecônio, mais vale pegar nas coisas com calma e ir para o hospital. Muito bem. Penso que teremos esclarecido aqui em termos da perda da bolsa d'água. Há outras grávidas, doutora, que também têm, às vezes, dificuldade em distinguir. Será que é mesmo líquido amniótico? Será urina? Será corrimento? Também pode não ser difícil fazer essa diferença. Nós usamos muito uma coisa que nós chamamos a prova do penso. Pronto. A urina normalmente tem cheiro de urina, não é? O xixi tem cheiro de xixi. Às vezes, quando a gente bebe muita água, o xixi pode ficar mais diluído e não ter aquele cheiro característico, e isso pode deixar a gente em dúvida. O corrimento, às vezes, pode ser tão abundante que pode ser confundido com líquido amniótico. Então, o que a gente pode fazer? Pode colocar um penso, andar durante 2 a 4 horas e veja se o penso ficou pesado. Se o penso ficou pesado, provavelmente foi rotura da bolha d'água, não é? Isso também se põe quando não é aquela rotura que a bolha d'água rompe e aquele monte de líquido escorre pela perna baixa. Aí não tem dúvida nenhuma, não é? Mas às vezes a bolha d'água pode fazer um furinho ou romper na parte mais alta e em vez do líquido sair todo de uma vez só e saindo aos pouquinhos e a gente realmente ter dúvida se foi xixi, se era líquido mesmo ou se era corrimento. Muito bem, porque eu coloquei esta questão porque quem trabalha lá sabe que nós temos muitas idas à urgência de grávidas por este motivo. Se por acaso tem dúvida, pode sempre primeiro ligar para a linha de apoio também, que ajudaremos a esclarecer. Se mesmo assim tivermos dúvidas, aí sim recorre à urgência do Hospital Famalicão. Outra indicação de rotura da bolha d'água que deve ir logo para o hospital são as gravidezes, antes do tempo todo. Os bebês estão sentados e as gravidezes com menos de 37 semanas, com menos de 34 semanas. Não é? As gravidezes que não têm o tempo completo ainda, assim que rompe a bolha d'água, deve ir para o hospital. Sim, e quando os bebés também estão sentados ou não estão de posição de cabecinha para baixo, de cefálico, como nós chamamos, também devem ir. Muito bem, obrigada, doutora. A única situação que a gente tem que sair mesmo correndo para o hospital é nos casos de sangramento. Tipo menstruação, não é assim uma quantidade grande. O que eu digo é sangramento mesmo, porque às vezes a bolha d'água rompe, pode vir misturada com um pouquinho de sangue, pode ser um líquido meio rosado, que isso não tem problema nenhum. Quando a gente é examinada no final da gravidez, ou quando tem relações, também pode perder um pouquinho de sangue, que isso também não tem problema nenhum. Mas quando a gente tem uma hemorragia que não vem de lado nenhum, não é? Que sangra mesmo como se for um período,
aí sim pode até deixar a mala para trás, mas tem que Pode ir e deve. correndo, É, tem que mesmo ir de urgência para o hospital, porque pode ser uma placenta descolando, e quando a gente tem uma placenta descolando, quanto mais rápido a gente atuar, maior a chance a exato. gente tem de correr bem. É, sim, senhora, muito bem. Hum, quando falou só por causa da perda, muitas vezes são observadas numa consulta, há um toque vaginal e pronto, é como nós temos o colo, ele é sensível e pode ter feito ali, magoou um bocadinho. Às vezes esse sangue sai um bocadinho rosado, muito pouquinho, e depois vai ficar um tipo borra de café, castanhado. É normal, é o sangue que já não é novo, foi um sangue que ficou ali, que era pouquinho e que depois vai saindo lentamente. Não há problema nenhum, isso é normal. É o sangue escuro. Eu até costumo brincar com ela, porque é que nem o sangue da galinha, não é? Quando o sangue da galinha sai, é vermelhinho, quando ele fica mais tempo no vidro, ele fica preto. E é a mesma coisa. Outra questão que se vai sendo colocada doutora, estou em trabalho de parto, não é? Até fui para o hospital. Quanto tempo depois pode durar um trabalho de parto? É difícil esta. Depende primeiro depende se é um primeiro ou um segundo filho. Os segundos filhos, geralmente, o trabalho de parto é mais rápido do que o primeiro. Depois depende também, mesmo que seja um segundo parto, como é que foi o primeiro? Mulheres que têm um primeiro parto rápido costumam ter um segundo rápido também, mas isso existem exceções, isso não é regra, tá? Aliás, pode ser uma regra, mas tem exceções. Um trabalho de parto, desde a fase latente até um período expulsivo, num primeiro filho, classicamente o que a gente fala são 14 horas mais ou menos, 12 a 14 horas. Num segundo filho, 8 a 10 horas, o geral. E eu também, uma coisa que eu costumo falar muito, as mulheres que já passaram por mim quando inicia o trabalho de parto, se você quiser ter o seu bebê em Recife, no Brasil, pode ir que dá tempo de chegar. Então, os bebês só nascem assim nos filmes, não é? Muito Na rápidos. verdade, no nosso dia a dia, eles dão trabalho para nascer, não é? Por Nós isso temos chama de trabalho de parto. Pois é o que eu falo. Ainda ontem estava falando para uma paciente, isso aqui, se não fosse assim, era spa de parto, não é? Isso não é spa de parto, isso é um trabalho de parto. E uma coisa engraçada, que às vezes as pessoas pensam, para que tantas horas em trabalho de parto, não é? Isso é muito É importante. verdade. A natureza não ia fazer isso com a gente, a natureza não ia ser madrasta, não é? E deixar uma mulher à toa em trabalho de parto tantas horas. Isso tem um motivo. Durante o trabalho de parto todo, o bebê termina de amadurecer. Cada contração que acontece, cada vez que o bebê é apertadinho por uma contração, ele entra em estresse. Entra em estresse, liberta uma hormona que chama o cortisol, e é esse cortisol que vai nos órgãos do bebê, no pulmão, no fígado, nos rins, no pâncreas, para terminar o amadurecimento do bebê. Então, às vezes a gente fala assim, tantas horas em trabalho de parto e depois até foi para uma cesariana. Não interessa, não é? Porque aquelas horas em trabalho de parto são preciosas para o bebê. Muito importante para terminar o amadurecimento do bebê. Todo o trabalho de parto é muito importante para o bebê. Por isso nós costumamos a dizer que nós precisamos ter muita paciência, nós profissionais de saúde e os casais também, as grávidas também. Temos que confiar e ser muito pacientes. O bebê precisa de tempo, o bebê precisa para ir também, ele está a fazer uma viagem e ele vai como se fosse apreciando a paisagem. Uns fazem de um modo mais rápido e outros de um modo mais lento, tal como nós. Nem tudo precisamos de tempo, cada um precisa do seu tempo, do seu timing, para se ir adaptando. Então, quando nós falamos assim, outra das questões associadas já ao trabalho de parto, estamos no hospital e pensamos, eu entrei, estou com dor, a partir que dilatação é que eu poderei fazer epidural? É outra das questões que preocupa as grávidas e estou em casa, posso estar até aos 3, 4, depois chego lá, faço epidural, ou vou muito cedo e depois também não faço, ponderar.
Por isso é que a doutora dizia, numa fase no pródromo de trabalho de parto, se nós conseguirmos estar em casa, conseguimos também nos distrair mais do que estar num ambiente que não é tão conhecido. Depois de estarmos lá, a partir de que dilatação, quando é que eu poderei fazer analgesia epidural, se for essa a minha vontade, se for essa a minha vontade? Atualmente já não existe regra. Antigamente, quando se começou a fazer a epidural, a técnica que se usava, o anestésico que se usava, não sei porque não é minha especialidade, a gente sabia que atrasava o trabalho de parto. Então a gente procurava fazer uma epidural já na fase ativa do trabalho de parto, depois de 4, 5 centímetros, para a gente não ter aquele trabalho de parto arrastado. Atualmente isso já não acontece, não é? Mesmo porque existe uma técnica de epidural que nós usamos no nosso hospital, que é o walking epidural, que as mulheres com epidural conseguem se mexer, conseguem mover-se, conseguem levantar, conseguem ficar na bola, conseguem ficar agachamento, fazerem agachamento, dançarem, ou seja, não tem bloqueio motor. Então, a epidural, desde que a mulher esteja muito queixosa e peça, ela pode ser feita. E até quando? Até no período expulsivo, não é? E antigamente também era outra coisa que se tinha. Não, depois dos 8 centímetros não se faz mais. Isso atualmente, no nosso serviço, não é verdade. O que nós precisamos? É que a mulher consiga ficar quietinha, não é? Porque quando vai instalar a epidural, a anestesista precisa mesmo da cooperação da grávida, que ela tem que ficar sem mexer. E o que às vezes acontece é que num período expulsivo, quando as contrações já vêm uma em cima da outra, é mais difícil a grávida ficar quietinha. Mas desde que ela consiga cooperar, a epidural pode ser feita. Desde o início, quando ela está muito queixosa, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, é ela que quem vai dizer. Até o período expulsivo. Muito bem, penso que esta questão ficou esclarecida. A doutora falou num ponto muito importante e muito mesmo, que é outra das questões. Há benefício do movimento durante o trabalho de parto? A grávida e o bebê beneficiam da mãe não estar na posição horizontal sempre deitada? Claro, isso aí é só a gente raciocinar, não é? A pelve do bebê tem 3 andares. Cada andar tem uma forma diferente, não é? O andar superior, a pelve, é assim. O andar médio, a pelve é redondinha. E o andar inferior, a pelve, é assim. Então, o bebê tem que entrar com a cabeça de uma maneira, depois virar a cabeça e depois continuar virando. Se a gente está deitado o tempo todo, o bebê faz esse trabalho sozinho, não é? A contração do útero faz ele empurra a cabecinha do bebê para dentro da bacia e ele sozinho é que tem que fazer o trabalho. Enquanto, se a gente fica verticalizada, se a gente fica em pé, se a gente fica sentada, se a gente se mexe, a chance do bebê encontrar o caminho dele com a nossa ajuda é muito maior, não é? Além de encontrar o caminho dele, não é? Existe a força da gravidade, a ajuda da força da gravidade. Se a gente está verticalizado, é muito mais fácil o bebê descer. Não é? Então, se a gente pensar antigamente, quando as mulheres tinham os bebês, que não tinha epidural, que não tinha hospital, que não tinha nada, as mulheres não iam para a cama, não é? O instinto fazia, exatamente, o instinto fazia com que elas estivessem sempre em movimento, que elas parissem em cadeiras próprias, que parissem em pé, que parissem de cócoras. Isso é o instinto, não é? E foi depois que o parto foi para o hospital, que as mulheres começaram a parir no hospital, que as mulheres começaram a ser colocadas em camas, não é? Na posição horizontal. E aconteceu o que a gente sabe, e que graças a Deus agora as coisas começam a mudar, não é? O que nós queremos dizer e aproveitar dizer às grávidas que nos estão a ver é que pode alternar na sala de partos, não sei se conhecem, nós temos a sala de partos em que tem uma cama, tem espaço, tem uma casa de banho para o casal, que será só para a grávida e para o acompanhante, em que pode ter períodos em que se movimenta, períodos que também necessita de descansar, de dormir um soninho, às vezes sabe bem ali 1 horinha e relaxa e depois até quando acorda a dilatação já melhorou, o bebê já desceu.
poderá tomar um duche, poderá andar, poderá estar na bola de pilates, e a equipa está lá para ajudar a que a grávida faça o que naquele momento se sente melhor, o que naquele momento às vezes o bebê também está a pedir. Às vezes o bebê dá sinais e nós estamos lá para ajudar também, por isso vão comunicando com quem está. Olha, eu agora queria um bocadinho ir à bola, agora precisava mesmo de descansar, a gente põe o quarto mais obscurecido, para o ambiente todo também se proporcionar a que seja um momento mais possível daquilo que vocês desejaram. Carmen, tem aqui uma pergunta de uma paciente que diz Sim, que sim. parece que a epidural não funcionou. Por que a epidural, por vezes, ver. não faz efeito? Em 3 partos, só uma epidural funcionou. É da Carla. Carla, nós vamos, o mês que vem, ter uma live com uma anestesista do hospital sobre a epidural. Eu adianto que você tem razão. Não é em todo mundo, depende da anatomia da pessoa, que a epidural funciona ou não. Às vezes funciona de um lado, não funciona do outro, mas isso, no próximo mês, nós vamos ter uma live sobre analgesia de parto, sobre a epidural, e isso vai ser tudo esclarecido. Mas você tem razão. Por isso que quando a gente vai para um hospital para ter o bebê, a gente não pode ir com a cabeça feita de que não vamos sentir nada, não é? Mas às vezes também é até importante a gente sentir alguma coisa. O bebê nos dá sinal, não é? Eu quero que você chegue um pouquinho mais para a direita, que chegue um pouquinho mais para a esquerda, que vire o tronco um pouquinho para frente. É a maneira que o bebê tem de dizer que se você inclinar um pouquinho mais o tronco para frente, eu sou capaz de conseguir um espaço melhor aqui na bacia e abaixar mais um pouquinho. Outra coisa em relação ao movimento que você falou, Carmen, Sim. A bacia tem 3 ossos, não é? E esses ossos, diferente do que as pessoas pensam, a bacia não tem um osso só, são 3 ossos. E entre esses ossos, eles ficam ligados entre si por ligamentos. E para as pessoas entenderem, os ligamentos são como a plasticina. Quando a gente pega a plasticina a primeira vez, ela é dura. Mas se a gente começar a mexer na plasticina, ela começa a ficar maleável, ela começa a ficar molinha. Os ligamentos da bacia é a mesma coisa. Se você fica sempre tesa, sempre dura, os ligamentos também estão ali todos duros. Se você começa a mexer, não é? Os ligamentos também começam a ficar mais maleáveis e a gente às vezes tem uma abertura da bacia muito maior e o bebê ganha um espaço muito precioso para ele nascer. Então, movimentar durante o trabalho de parto, durante a fase latente, é muito importante. É claro que a gente não quer que ninguém faça nenhuma maratona na sala de parto, nem que faça nenhum crossfit, não é? Pois, não é isso. Mas também ficar o tempo todo deitado não é solução. Quanto mais deitada fica, quanto mais horizontalizada fica, mais vai demorar para o bebê nascer. Aqui uma grávida também faz uma questão, que é, chegou às 41 semanas, o bebê não deu sinal, ele não bateu ali à porta, não deu estes sinais que nós já falámos, e agora? O que é que posso fazer? Ora bem, no nosso serviço, no Hospital de Famalicão, quando chega às 41 semanas, nós programamos uma indução. Por quê? Porque existem trabalhos que mostram que a placenta, a partir das 41 semanas, pode não dar conta do bebê, não dar conta de alimentar o bebê como tem que ser. Existe uma ligeira elevação de comprometimento do bebê, de compromisso do bebê. Mas existem algumas mulheres que não querem induzir, que querem esperar que o bebê diga, olha, eu quero nascer. Isso elas podem colocar a equipa, pode discutir com a equipa e desde que exista a condição da gente acompanhar essa mulher, pelo menos até as 42 semanas, o que não é muito comum lá no nosso serviço,
Principalmente porque as mulheres, quando chegam às 41 semanas, querem mais despachar, entre aspas, porque está todo mundo muito ansioso e muito cansado. Mas se existir, existe sempre a possibilidade de conversar com a equipa e desde que a gente consiga organizar uma maneira de ver essa mulher, pelo menos dia sim, dia não é? Para confirmar que o bebê está bem, eu acho que pode colocar essa opção. Mesmo porque existem serviços que, em vez de induzir as 41 semanas, induzem as 42 semanas. Né? Então, é uma questão de escolha. E por que eu estou falando isso? Porque ninguém sabe ainda muito bem como é que o trabalho de parto começa. O que a gente sabe é que quem escolhe a hora do bebê nascer parece que é o bebê. E isso é muito importante. É o bebê que diz assim, ok, estou pronto, quero nascer. Então, o que acontece? Existe uma substância que é produzida pelo pulmão do bebê, que chama surfactante, e parece que é essa surfactante, quando está em quantidade suficiente no pulmãozinho do bebê, porque essa surfactante vai ajudar os alvéolos do bebê ficarem distendidos e não colapsados para poder receber o oxigênio. Então, quando tem uma surfactante em quantidade suficiente, essa surfactante cai no líquido amniótico, cai na corrente da mãe, na corrente sanguínea da mãe, e depois é avisada uma glândula que a mãe tem na cabeça para começar a produzir uma hormona que é a ocitocina. E aí o trabalho de parto começa. Então, a gente sabe hoje que quem determina a altura do bebê nascer é o próprio bebê. Eu costumo dizer que quando a gente induz muito, a gente não bate na porta e fala assim, olha, hello, quer nascer? Vamos lá, não é? Normalmente a gente não pergunta para o bebê, a gente decide. É verdade. Mas no caso em que são internadas então às 41 semanas, temos aqui uma grávida, a Ju Costa, que diz que o parto já está marcado para dia 29, lá esperamos. É marcado, gostava só de informar que vão ser admitidas no hospital e não vão estar ainda nesta fase, poderão não estar nesta fase latente nem ativa do trabalho de parto. Por isso, se irão para uma indução, poderá ser realmente um bocadinho mais demorado. Porque o timing que há um bocado falámos de que poderá demorar numa primigesta ou numa multigesta, é quando se encontram na fase do trabalho de parto, fase latente ou fase ativa do trabalho de parto. Neste caso, vamos iniciar uma indução com uma medicação, não é assim, doutora? Sim. E esse dia eu costumo chamar que é quase o dia zero, é aquele dia de preparação, é o dia em que temos que ser muito pacientes, que poderá desplotar realmente um trabalho de parto ou não. Não sei e se agora, não, eu só quero, com muita tristeza, dizer, não é, que nessa fase de Covid, enquanto a grávida não entra em trabalho de parto, infelizmente o marido não está à beira dela, não é? O que é uma pena. É verdade, são normas de segurança que foram não só decididas pelo serviço, mas a nível superior, mas logo que a grávida entre nesta fase latente e ativa de trabalho de parto, o acompanhante poderá entrar e depois poderá ficar até 2 horas após o parto, mais ou menos. Também isto tentamos sempre ir de encontro às necessidades, mas neste dia zero a grávida realmente fica sem acompanhante. Nós temos nas salas música, podem levar as playlists, não é assim que se chama, podem fazer algo que vos seja agradável, que vos faça sentir um bocadinho mais em casa. Algum objeto pessoal? Tem Mais internet, tem pergunta? também, agora a sala de partos tem acesso também a Wi-Fi, não é? A net, poderão para se distrair um bocadinho, claro que tudo o que possa acontecer e nesta fase também vai ser um bocadinho assim, fazem a medicação, estão um bocadinho ligadas a que a gente chama a cardiotocografia, que são as cintas, depois podem andar, podem descansar, podem tomar um duche. Durante esta fase também fazem refeições, que é outra das questões que às vezes as grávidas perguntam, refeições sempre leves, uma gelatina, uma bebida que poderá ser um iced tea ou algo que gostem. É assim, doutora? Numa fase e pode de levar. indução. Pode pode levar levar. algo, E algum nós snack temos que almoço goste, não é? lá,
e nós temos almoço, temos jantar, que elas não ficam em jejum, não é? Enquanto não entram em trabalho de parto, elas podem almoçar e jantar. E por que não durante o trabalho de parto? Porque, como eu disse, normalmente as mulheres não têm fome nessa altura. Não é? Existe sempre também a possibilidade da gente precisar de levar para o bloco por alguma intercorrência e não convém, o estômago está muito cheio. É verdade, é verdade. Isto tudo depois vamos dialogando, desde que entram. O que eu gostava de dizer é para estarem à vontade de colocarem as vossas questões perante o profissional de saúde, o enfermeiro, a parteira, o médico. Não saiam de lá com aquela dúvida que ficou ali, certo, eu devia ter perguntado e não perguntei. Vão dizendo quais são as vossas necessidades, o que pretendem, não tenham receios. Nós estaremos lá e daremos e faremos o nosso melhor para ir de encontro às vossas necessidades e expectativas também. Eu ia falar uma coisa que a gente escuta muito no bloco de partos também, em relação à cesariana. Por que não fez logo uma cesariana? Não é? Às vezes a gente tem, ontem eu fiz urgência, saí hoje de manhã, às 5 da manhã eu estava no bloco com uma senhora que ficou o dia todo em trabalho de parto. Às 5 da manhã nós chegamos à conclusão que o bebê não ia nascer e fomos para o bloco com ela. Por que não foi mais cedo? Pronto. Primeiro porque a gente não tem bola de cristal para saber que realmente aquele bebê não vai nascer, a gente precisa dar um tempo. Às vezes tem a ver com a intensidade da contração, com a frequência da contração, tem a ver com a resposta do bebê às contrações, não é? E é muita coisa para a gente analisar. Segundo, as pessoas não sabem, mas para o médico é muito mais fácil fazer uma cesariana. Uma cesariana demora meia hora. Abrir uma barriga, tirar um bebê e fechar a barriga, a gente não demora mais de meia hora. Enquanto um trabalho de parto, a gente fica às vezes 10, 12, 14 horas tomando conta e tentando perceber se realmente o bebê vai nascer de parto normal ou não, não é? Então, quando a gente deixa essas horas todas, a mulher em trabalho de parto, é porque a gente tem consciência de que aquilo é o mais seguro para a mãe. Um parto normal é muito mais seguro para a mãe e, como eu já disse, muito melhor e muito mais seguro para o bebê. O bebê precisa de passar pelo trabalho de parto, é muito importante para ele. No final, se ele não nasceu e a gente tem que fazer uma cesariana, nós temos todas as condições para fazer uma cesariana, ainda mais agora que o nosso bloco de partos é no primeiro piso, que é ao lado do bloco operatório, ou seja, não temos problema nenhum em fazer uma cesariana, mas estamos sempre com essa trabalheira, não é? De esperar que o bebê venha de forma natural, de forma vaginal, porque realmente é muito melhor para o bebê e muito mais seguro para mim. Muito bem. Doutora, só aqui uma questão que está a ser colocada, é assim, quando a grávida se dirige para a maternidade, é importante ligar para a linha de apoio antes? Eu acho que pode sempre ligar se tiver dúvida, não é? É claro que, por exemplo, imagina se rompe a bolha d'água e ela tem dor, não precisa ligar, não é? Imagina que o bebê não mexe, né? E isso nós não falamos, Carmen. Pois não, é verdade. Uma coisa que é muito, muito, muito importante é observar os movimentos do bebê. Um bebê que mexe é um bebê saudável. Por quê? Porque o movimento do bebê, a atividade muscular, não é uma função importante para o bebê. Então, enquanto o bebê está mexendo, ele tem de sobra. Não é? Tem oxigênio, tem alimento de sobra. Quando começa a faltar alguma coisa para o bebê, a primeira coisa que o bebê faz é parar de mexer. Né? Então, enquanto o bebê está mexendo, é porque ele tem de sobra, é porque ele está bem. Então, é muito importante perceber se o bebê mexe ou não. E como é que eu posso fazer? De repente eu acordo, são 10 horas da manhã, 11 horas da manhã e penso assim, meu bebê não mexeu hoje. Deite-se na sua cama, do lado esquerdo, não é no sofá na frente da televisão. Na sua cama, do lado esquerdo, com a mão em cima da barriga, durante 2 horas o bebê tem que mexer. Se não mexer, hospital.
Ou seja, algumas situações que são gritantes, assim, ou que estão na cara, entre aspas, não precisa ligar para a linha de apoio. Mas sempre, sempre que tenha qualquer dúvida, a linha de apoio surgiu agora no Covid. Nós temos uma média, o mês passado nós tivemos quase 90 chamadas na linha de apoio, e eu acho que a gente conseguiu respondê-las todas. E estamos fazendo um bom trabalho na linha de apoio e está à disposição de vocês. Tem dúvida? Pode ligar sem problema nenhum. Muito obrigada, doutora. Então, só para, porque estamos quase a terminar este momento, outros virão, só para resumir um bocadinho. Então, quando é que a grávida se deve dirigir ao serviço de urgência? Se realmente não sente o bebê mexer e fez o que a doutora disse e ele continua sem mexer, deve recorrer ao serviço de urgência. Se rebentou a bolsa d'água com aquele timing que já foi explicado, depois deve recorrer ao serviço de urgência. Se tiver uma perda tipo, um sangramento tipo menstruação, é para ir logo. Neste caso, pode ligar à linha de apoio ou até para o hospital para a equipa toda estar já de alerta, pronta e alerta para receber. Tive uma situação em que foi mesmo muito importante. Nós recebemos uma chamada a dizer a grávida está a perder muito sangue. Quando a grávida chegou ao hospital, a equipa toda médica, da enfermagem e do bloco operatório, para o caso de haver necessidade, e depois houve, estava à espera. É mesmo a falhar, doutora, agora de momento? falhou, você falhou. Então diga. Não, se a equipa disse que a equipa do bloco estava à espera e essa informação foi muito importante. E faltou uma única, a última indicação, que era as contrações de 5 em 5 minutos durante 2 horas. Então, se perder água, se perder sangue, se o bebê não mexer, ou contrações de 5 em 5 minutos durante mais do que 2 horas. Pronto, eu vou só agora responder aqui ao Hélder, que fez uma questão. O registro do bebê, como é que era feito em termos de Covid? O registro depois é feito online, mas também é indicado, antes do momento da alta, as colegas do internamento e a parte administrativa dão todas essas indicações, está bem, Hélder? Visto que o pai podíamos ter, o registro não se está a fazer no hospital neste momento, não temos o funcionário de registro civil lá, pode depois ser feito online, mas isso tudo depois é-lhe explicado antes da alta, neste caso à grávida, não é? Porque o pai tem razão. Neste momento o pai vai buscar mas não, a mãe e o bebê, mas não pode subir. Penso que respondi, Helder. Então, obrigada, doutora Sarita. Queria também abertas. Carmen, eu estou aproveitando que você estava bloqueada e estou aqui falando. problemazinho de net. Mas eu estou aqui despedindo, Obrigada. agradecendo também e dizendo que nós estamos sempre abertas e disponíveis para qualquer dúvida na linha de apoio, no telefone do bloco de partos ou lá no nosso hospital, lá no nosso serviço. Pronto, obrigada a todos. Penso que eu estava muito nervosa, mas já passou. Foi um momento agradável. E eu acho que correu muito bem. E o que nós queremos mesmo, nós queremos vos acolher, respeitar as vossas escolhas e queremos que vivenciem lá no nosso hospital, ou noutro, mas de preferência no nosso, claro, temos que puxar um bocadinho o momento do parto e todo este trabalho de uma forma única, em que seja inesquecível e especial para vocês. O que a gente quer é que vocês sejam felizes e nós também, vocês sendo, também somos. Acho que da minha parte é tudo. A minha também, agora, obrigada. Obrigada a todos e até uma próxima, sobre a epidural então. Obrigada. Aqui, tchau, vou lá. Tchau. Tchau. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.